Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos felizes na presença dEle aqui nesta noite. Coisa linda e maravilhosa, estamos presenciando este dia histórico no Rio Grande do Norte. Ficará na história desta igreja e de cada um dos militares que aqui estão. Glorifico a Deus pela vida dos idealizadores desta festa tão bonita. Saúdo ao meu pastor presidente, pastor Martim Alves, e saudando o pastor Martim Alves, saúdo a todos os pastores e o ministério que aqui está presente. E com todo respeito às autoridades militares que aqui estão, saúdo o meu irmão Coronel Macedo, com a paz do Senhor, e saudando a ele, saúdo a todos os demais militares, autoridades que aqui estão. Militar que fui há alguns anos, entrei na vida militar com 18 anos na aeronáutica e concluí na polícia militar, para a glória de Deus. Coronel Isabel, prazer vê-la aqui sentada, servindo a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo convite, resisti um pouco para não vir, Coronel Macedo sabe disso, devido me achar capaz de chegar aqui e pregar com tantos pregadores militares que eu conheço. Não são poucos, pois desde 92 que eu faço cultos, ou fazia cultos nos quartéis, não é isso? Quando, como aluno soldado, como aqueles ali estão, com 5 dias na caserna, eu assisti um culto evangélico. E o pastor que pregou naquela manhã de sexta-feira, dia 13, numa sexta-feira, 12:05, ele perguntou se alguém queria aceitar Jesus naquela manhã. Tinha 345 alunos soldados ali no Cefap, e nenhum levantou a mão. Pastor Martins, bateu uma dor no meu coração tão grande de ouvir aquele homem falar tanta coisa bonita, cantar uns hinos tão bonitos, e ninguém querer. Aí eu me levantei e disse, eu quero. Eu achei muito bonito. Só que eu tinha um problema, eu era jogador de futebol, né? Eu era do Alecrim Futebol Clube. E eu cheguei para ele e disse, eu posso ser crente jogando futebol? Ele disse, Jesus disse, vinde a mim como estais. Eu digo, então ore por mim que eu quero. Aí ele fez uma única pergunta, o senhor tem coragem de se ajoelhar na frente dos seus amigos? Eu digo, não é na presença de Jesus? Me ajoelho agora. Me ajoelhei, ele orou por mim, eu me levantei dali, quando fui saindo ele disse, moço, lembre de uma coisa, Jesus transforma o mais vil pecador. Me deram 3 meses de crente, já se vai 30 anos para a glória de Deus. E louvo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Minha esposa está aqui comigo, meus 2 filhos caçulos, mais velhos não puderam vir hoje, os outros 2. E agradeço aos irmãos de Sítio Novo que me acompanharam. Quando souberam que eu vim, eu falei, eles disseram, vamos ajeitar para a gente ir. Veio uma turma boa ali com a gente e a gente glorifica a Deus. Sem mais delongas, irmãos, eu não quero passar ali do nosso horário de culto, mas quero ler 3 partes da leitura oficial que foi feita hoje à noite. Eu acho interessante nesta leitura do capítulo 8 de Mateus, que só Mateus e Lucas vão relatar essa passagem bíblica, e quem tiver a curiosidade de ler as 2 passagens, pode até achar algumas coisas, está diferente uma da outra. Não, não é que esteja diferente. É que Mateus se preocupou só em apresentar o milagre. E Lucas, como escreve aos gregos, ele entra em muitos detalhes, e ele vai explicar um pouco mais a passagem para nós, tá certo? Mas não tem nada de contradição. Qual o objetivo aqui? Mostrar o que Jesus é poderoso para fazer na vida de quem crer. Independente de posição social, independente de hierarquia militar, Jesus ele faz na vida de quem crer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando a gente lê aqui no versículo 10, final do versículo, Jesus falando, ele diz assim, é verdade, em verdade vos digo,
que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O início do versículo 11, ele continua dizendo assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. E no versículo de número 13, ele fala pela última vez com o centurião aqui, dizendo: vai, como creste, te seja feito. Porque eu friso essas 3 falas de Jesus aqui. Pastor Martins, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele já fez a introdução da mensagem, já me deixou pronto para entrar na mensagem. Agradeço pela sabedoria que Deus deu ao nosso pastor. É isso, mostrando para nós o que é um centurião, comandante de uma centúria, não é isso? Comandante de aproximadamente 100 soldados, alguns dizem que poderia ser também 60 homens só, é isso, mas no geral 100 soldados, um grupamento, destacado de Roma, na cidade de Cafarnaum. Agora, alguma coisa nos chama a atenção deste homem, que é uma autoridade romana que está ali para preservar a ordem pública, para colher e levar os impostos para Roma, já que Israel era vassalos de Roma, e assim precisava pagar os seus impostos àquele imperador. E também, esse homem ele vai se destacar por 2 coisas interessantes para os judeus. Em Lucas vai dizer que ele envia uns anciãos para falar com Jesus. E quando eles chegam ali, eles dão testemunho deste centurião, dizendo 2 coisas que eu não poderia deixar de frisar hoje à noite aqui. A primeira é que ele amava a nação judaica. E a Bíblia diz que todos aqueles que são amigos de Israel são amigos de Deus. Aqueles que oram pela paz de Israel também terá paz. E eu glorifico a Deus, porque nós vivemos num país que é amigo de Israel. E desfrutamos das bênçãos de Deus, do Deus de Israel, pela nossa amizade com eles. Glorifico a Deus, porque aqueles anciãos vão dizer o seguinte: este homem é merecedor que o Senhor lhe atenda, porque ele próprio edificou uma sinagoga em Cafarnaum para nós. As sinagogas, elas surgiram no cativeiro babilônico. Os judeus, quando foram levados cativeiro, eles ficaram sem um local de culto. E lá no cativeiro foi criado a figura da sinagoga, o prédio da sinagoga, para que eles pudessem cultuar a Deus. E na lei judaica, onde estivesse 30 famílias judaicas, se fazia necessário ter uma sinagoga para que eles pudessem cultuar ao seu Deus. E este centurião, esta autoridade, os anciãos vão dizer que ele próprio edificou uma sinagoga para que os judeus pudessem cultuar a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa boa quando a gente ajuda a cultuar a Deus, quando a gente se preocupa em fazer o nome de Deus ser glorificado. No 7 de setembro agora, eu parabenizei lá em Sítio Novo as autoridades de lá, porque abriram, fizeram o hasteamento da bandeira e nos convidaram para levar uma palavra em nome de Deus para aquela cidade. E eu dizia, excelentíssima prefeita, Deus vai lhe honrar por causa desta oportunidade, do nome de Deus ser glorificado aqui nesta cidade. Todos que abrem as portas para Deus são abençoados por Deus. Aleluia. Quando a gente olha esta situação, a Bíblia vai dizer para nós que este homem tem um criado que adoeceu. E quando este criado adoece, Mateus vai dizer para nós que ele próprio, ouvindo falar de Jesus, ele vai ter com Jesus. Aí ele vai me revelar algumas coisas dele aqui. A primeira coisa que ele vai me revelar, senhores militares que aqui estão e irmãos, é que ele mesmo sendo um comandante, ele valoriza a vida dos seus subordinados.
Ele poderia muito bem, como oficial daquele grupamento ali, daqueles comandados, dizer: olha, um de vocês vão ali, dizem que tem um Jesus aí que cura, um de vocês vão lá e resolva. Mateus vai dizer que ele próprio deixa o seu gabinete e vai ter com Jesus para interceder por um subordinado, aquele que pode fazer por ele e pelo subordinado. Aleluia. Ele vai nos revelar uma outra coisa aqui. É que ele é uma autoridade, mas ele é consciente das suas limitações. Na vida militar, ele está acostumado a receber ordens e dar ordens. Porque ele recebia a ordem do Império Romano e dava ordem aos seus subordinados. Mas quando ele vê o seu criado enfermo e vai ter com Jesus, o que é que ele deseja no coração dele? Ele olha para Jesus, e aí o grifo é meu, parafraseando aqui com a minha fala, é como que ele diz assim: como militar, eu posso até dar uma folga a ele para ele cuidar da saúde dele. Como chefe dele, eu posso dar uma dispensa para ele. Agora, como militar, eu não tenho como curar a enfermidade dele. E eu estou vindo até o Senhor, porque ele chama Jesus de Senhor. Eu estou vindo até o Senhor, porque eu ouvi falar do Senhor. E sei que o Senhor tem poder para curar o meu criado. E eu só quero uma coisa do Senhor: libere uma palavra de comando sobre aquela enfermidade, mandando ela sair do meu criado. Disso ele entendia. Por baixo daquela farda romana, daquele homem forte, tinha um coração quebrantado, cheio de fé, dizendo: Senhor, dá uma única palavra e o meu criado sarará. Estou dizendo que ele vai dizer o seguinte: ele diz: olha, Senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade. Quer dizer, eu sei quem eu sou. Eu tenho criados, servos aos meus cuidados, soldados. Eu olho para um e digo: vai para ali, e ele vai. Ele me atende. Eu digo a outro: vem cá, e ele vem. E a outra eu digo: faz isso, e ele faz. Mas a minha autoridade é no mundo militar. E o que o meu criado está sofrendo foge às barreiras do militarismo. É no mundo espiritual. Porque Lucas vai dizer que ele está enfermo e moribundo. É uma enfermidade física, porém é uma atormentação na vida daquele moço. E ele diz: e aí, não tem militar na terra que possa resolver. No campo espiritual, aí é com o Senhor. E eu sei que no mundo espiritual não tem uma autoridade maior do que o Senhor. Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse assim: ei, em cima no céu e na terra, todo poder foi me dado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando os soldados foram prender Jesus, chegaram para ele junto lá no Getsemane, e Jesus se apresentou e disse: a quem vocês buscam? O Messias, o Cristo. Ele disse: sou eu. Tomou a frente, Coronel Macedo, e se apresentou para aqueles soldados romanos dizendo: sou eu. João vai dizer que eles deram um passo atrás e caíram por terra. Só no sou eu, pastor Jonas. Só numa palavra. Sou eu. Todos aqueles soldados que foram prender deram um passo atrás e caíram por terra. Aí parece que eu estou vendo o Major Cheyenne, ele dizendo assim: fiquem de pé, sou eu. Ninguém tira a minha vida. Sou eu quem dou para depois tomá-la de volta.
Esse Jesus tem poder. Quem pode adorar Ele aqui nesta noite? Quem pode adorar este Jesus? Que Ele disse, eu dou a minha vida, no terceiro dia eu ressuscito de lá. Aleluia! E o que aquele homem quer ouvir de Jesus é que Ele libere uma palavra. Aquele homem vai revelar para Jesus que ele tem fé. A Bíblia, ela nos traz uma evolução de fé, um crescimento de fé. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que Jesus fala de homens que não tinham fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltará, achará fé na terra? Nenhuma fé. Tem pessoas que não têm fé alguma. Aí Jesus fala de uma pequena fé. Quando ele fala com os seus discípulos, lá naquele barco, quando ele acalma a tempestade, ele diz, homens de pequena fé. Depois Jesus fala só de fé. E Hebreus, o escritor Hebreus vai dizer, sem esta fé é impossível agradar a Deus. Por gentileza, eu sei que você não pode apertar a mão de ninguém, não pode abraçar ninguém, mas você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, para agradar a Deus tem que ter fé. Jesus vai falar de uma grande fé, quando ele cura a mulher do capítulo 15 de Mateus, quando ele diz, mulher, grande é a tua fé. E para este homem, Jesus vai dizer, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aí eu paro para meditar nesse ponto aqui rapidinho com vocês. Olha só alguns homens de Israel da época de Jesus. João Batista, o precursor. O homem que pregava no deserto e as multidões saíam para ouvi-lo pregar. Um homem que Herodes temia colocar a mão nele, porque respeitava a fé de João Batista. Olha só outro homem do tempo de Jesus. João, o apóstolo, que foi lançado na ilha de Patmos e teve a revelação do livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Deus revelou para João as coisas que eram, as que são e as que ainda vão acontecer. Aleluia! Mas Jesus olha para esse centurião e diz, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Olha só, vem comigo. Marta e Maria tinham um irmão que adoeceu, Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus era amigo dele. E quando ele adoece, Marta manda-o chamar e ele demora 4 dias a que ele chega e ele já está morto. E quando ele chega, a primeira coisa que Marta diz para Jesus é, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olhou para ela e disse, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus olha para ela e diz, Marta, se tu creres, se tu tiver fé, tu vai ver a glória de Deus. Maria chega e ele diz, aonde colocaram ele? Aí levam ele lá para o túmulo, lá para a sepultura. Aí quando Jesus chega de frente, tem uma gruta, uma pedra na frente. Aí Jesus olha e diz, tirem a pedra. Aí a Marta olha para ele e diz, Senhor, já cheira mal. O que é que o Senhor quer tirando essa pedra daí? Já está cheirando mal. Constrangimento, o grifo é meu, para a família, depois de 4 dias. Aí Jesus disse, Marta, eu não te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tira só a pedra. Sabe o que é que está faltando em você, Marta? É fé. No centurião de Cafarnaum eu encontrei mais fé do que em você. Aí quando removem a pedra, parece que eu estou vendo Jesus de pé de frente àquele túmulo. Aí ele levanta os olhos para os céus e diz, Pai,
Eu sei que o Senhor sempre me escuta. Mas não é por causa de mim, não. É por causa de todos esses que vieram à Assembleia de Deus no Alecrim aqui em Natal hoje. É por causa desse povo que veio aqui. É por causa desses alunos soldados. É por causa desses oficiais que aqui estão. Me responda. Aí olha para dentro do túmulo e diz: Lázaro, vem fora. Aí você imagina o que é um morto judeu todo enrolado em faixas se levantar e sair como uma múmia lá de dentro, andando sozinho. Dá para você imaginar o espanto daquelas pessoas? Dá para você imaginar o número de glórias que saiu naquele dia? E mesmo diante disso, Jesus olhou e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esse desse centurião. Aleluia. 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 Eu continuo dando aleluia hoje à noite. Eu glorifico aquele que é o maior aqui nesta noite. Eu glorifico aquele que é maior do que todos nós. Permita eu abrir aqui só um parênteses. Meu amigo e irmão Paulo Henrique, é ele que está ali, não é isso? Oficial do bombeiro. Cursamos curso de cabo junto. Glórias a Deus, em 2000. Conheci ali quando ele levantou a mão. Prazer, meu irmão, revê-lo. Glórias a Deus. Que eu glorifico a Deus é que quando Jesus elogia a fé desse centurião, pastor Martins, ele abre uma porta para nós brasileiros. Que é isso, pregador? Presta atenção o que Jesus vai dizer. No segundo versículo que eu li, ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Nós não tínhamos direito, mas ele abriu a porta. Salvação era para judeus. Não é bom pegar pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Não é bom. A mulher disse: deixou a brecha, vou entrar. Os cachorrinhos comem das migalhas. Ei, pastor Martins disse que é ele quem muda os tempos e as estações. Citando que o profeta, que Nabucodonosor diz no livro de Daniel. É ele quem muda tempos e estações. A profecia dos 70 anos de Daniel teve que parar. Deu uma parada para que a porta da graça se abrisse para nós. E a gente pode escutar o apóstolo dos gentios dizendo: pela graça sois salvos,